Bom, galerinha, dando continuidade à nossa aula sobre concentrações das soluções, tá? Existem várias formas de calcular concentrações das soluções, tá certo? Eu já falei em aulas anteriores da concentração comum, certo? Da densidade da solução, da concentração molar, concentração em mol por litro, tá? E na aula passada eu coloquei um vídeo para vocês explicando sobre o título em massa e o título em volume, tá certo? Que também é uma das formas de calcular as concentrações das soluções, tá certo? Então, resumindo, já falei de concentração comum, já falei de densidade da solução, já falei de concentração em mol por litro, concentração molar, e já coloquei na aula passada um vídeo falando sobre o título em massa e o título em volume, tá certo? E depois coloquei 5 questões para vocês tentarem responder, tá bom? E fiquei de corrigir essas questões hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos corrigir essas questões. Vamos ver o que diz aqui a primeira questão, tá certo? Diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a primeira. Vamos aqui, pegar aqui a canetinha, né? Diz o seguinte, ó. Calcule o título, certo? E a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina. Ele deu a fórmula química da glicerina, tá? Ó, que é carbono 3, hidrogênio 8, oxigênio 3, tá certo? Em 1.600 gramas de água. Como eu sempre falo para vocês, nessas questões de concentrações das soluções, vocês peguem os dados que a questão oferece, tá? Pegou os dados, vocês usam as fórmulas, depois é só substituir, tá certo? Então vamos aqui, ó. Calcule o título, certo? O título, galerinha, é representado por uma letra grega, tá? Que nós chamamos de tal, tá bom? Então, calcule o título, certo? Ponto de interrogação. E a porcentagem em massa, certo? Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, massa do soluto, tá? M1, 368 gramas. Se é gramas, eu me refiro a massa, tá? Pronto. De glicerina em 1.600 gramas de água. Ó, a água, galera, como eu sempre falo para vocês, a água ela é o solvente universal, ela dissolve qualquer tipo de substância. Se ela dissolve, então ela é o solvente. Então a massa 2, M2, que é a massa do solvente, é igual a 1.600, tá? 1.600 gramas. Feito isso, ó, usa a fórmula do título, que é igual a M1, certo? Sobre M1 mais M2. M1 mais M2 nada mais é que a massa do soluto mais a massa do solvente, que nós chamamos de massa da solução, tá? Então vamos aqui, ó, só substituindo, ó, título é igual, quanto é o M1? Que ele deu 368, certo? 368 dividido por M1, que é 368, mais o M2, que é a massa do solvente, 1.600, certo? 1.600. Título dá igual a 368 dividido por 368 mais 1.600, isso dá 1968, tá? Pronto. Título dá, continuando aqui, ó. Título dá igual a 368 dividido por 1968, isso dá igual a 0,087, tá? 0,187. Pronto, ó, encontrei o título, tá? Ó, atento a uma coisa, o título é um número adimensional, ou seja, é um número que não tem unidade, tá? E tem que ser um número
maior que 0 e menor que 1, necessariamente, tá? O título tem que ser um número maior que 0 e menor que 1. Vocês estão vendo aqui, ó, 0,187, tá? E não tem unidade. Pronto, calculei o título. Agora eu vou calcular a porcentagem massa, certo? Porcentagem massa. É só vocês pegar o título que vocês encontraram, né? Que é 0,187 e multiplicar por 100%, que é o todo, vezes 100%. Isso daqui, ó, estaria igual a 0,187 vezes 100%, isso dá igual a 18,7%. Bom, galera, já encontrei, ó, a primeira questão. Ele quer o título, certo? E a porcentagem em massa do soluto. Então, a porcentagem em massa do soluto dá 18,7%, certo? E a porcentagem em massa do solvente seria o que? O 100%, né? Menos o 18,7%, daria igual ao que? A 81,3%. Isso aqui é a porcentagem em massa do soluto, certo? Porcentagem em massa do soluto. E a porcentagem em massa do solvente, tá bem aqui, ó. E a porcentagem em massa do solvente seria o que? Era só pegar o 100 menos 18,7%, daria igual ao que? 81,3%, tá bom? Resumindo, a porcentagem em massa do soluto é 18,7%, que é o que ele quer na questão, não é isso? E a porcentagem em massa do solvente é 81,3%. Ou seja, se você somar 81,3% com mais 18,7%, a soma tem que dar igual a 100%, tá certo? Vamos aqui para a segunda questão. Qual a massa de água? Então, ele quer o M2, tá? Massa de água, é o solvente. Pronto. Existente em 600 gramas de uma solução aquosa, certo? Se é uma solução aquosa, lógico, o solvente é a água, tá? 600 gramas de solução, então ele deu a massa da solução. A massa da solução a gente só representa por uma letra M, tá? Então a massa da solução é 600 gramas. De brometo de potássio, né? Deu a fórmula do brometo de potássio com título igual a 0,25. Título igual a 0,25. Ó, lembra que o título, número maior que 0, menor que 1 e não tem unidade, tá bom? Bom, galerinha, feito isso, usa a fórmula do título. Ó. Título dá igual a M1 sobre M1 mais M2. Título, aí é só substituir, ó. Quanto é o título? 0,25 igual a M1. Ele não deu na questão, tá? Ele não deu na questão. Sobre M1 mais M2 é a massa da solução. Quanto é a massa da solução que ele deu na questão? Tá aqui ela, ó. 600 gramas. 600. Feito isso, ó, vou encontrar a massa do soluto, ó, que subtende de T1, né? Faz meio pelos extremos. M vezes 1 dá M1 igual 600 vezes 0,25. 600 vezes 0,25. M1, que é a massa do soluto, é igual a 600 vezes 0,25, galerinha. Eu já fiz o cálculo aqui, ó, para não perder tempo, tá? 600 vezes 0,25 dá 150 gramas. Pronto, eu encontrei a massa do soluto, certo? Só que nessa questão, ele não quer a massa do soluto, ele quer a massa do solvente, certo? Pronto, se ele já deu a massa da solução e nós encontramos a massa do soluto, agora fica fácil a gente encontrar a massa do solvente, certo? Então, massa da solução dá igual a M1, não é isso? Mais M2. A massa da solução seria o quê? 600, né? Igual a M1 que nós encontramos, 150,
mais M2, que é o que ele quer, né? Então, o M2, que é a massa do solvente, seria o que? 600 menos 150. Isso dá igual ao que? 450 gramas. Bom, os 450 gramas nada mais é que a massa do solvente. Então, 450, que é a massa do solvente, que é o que ele queria na questão, né? Com mais 150, que nós encontramos com a massa do soluto, essa soma dos dois tem que dar a massa da solução, que é 600 gramas, certo? Vamos aqui para a terceira questão. Calcule as massas de soluto, certo? Então, ele quer o M1, massa de soluto, e de solvente. Então, ele quer o M1 e o M2. Em 480 gramas de solução, então ele deu a massa da solução, que é 480 gramas. De ácido sulfúrico a 75% de massa. Bom, galera, essa terceira questão, ela é o estilo da segunda, da questão anterior, tá? Só que na questão anterior ele queria a massa do solvente, nessa não, ele quer a massa do soluto e a massa do solvente. Só que ele disse que a porcentagem em massa é 75%. Então, porcentagem em massa dá igual a 75%, tá? Então, através da porcentagem em massa, eu vou encontrar o título, tá certo? O título que é o 75, certo? Seria 75%, que 75% nada mais é 75 dividido por 100, certo? 75 dividido por 100, galerinha, isso aqui dá 0,75. Pronto, o título que ele deu aqui, ó, corresponde a 0,75%, tá? Porque não é 75%, não, 75 dividido por 100 encontra o título, tá bom? Ó, então vamos lá. Título, mesmo jeito, ó, igual a M1. Quem seria o M1? É o que ele está querendo. Sobre o M1, que eu não sei qual é, né? Mais o M2. Título que ele deu aqui, ó. Nós encontramos aqui 0,75 igual a o M1, que eu não sei qual é. M1 mais M2, massa da solução, que ele deu bem aqui, ó, 480. Aqui subtende T1, aí eu vou encontrar a massa do soluto, ó. M1 vezes 1 dá M1 igual a 480 vezes 0,75, certo? Então, M1, que é a massa do soluto, é igual a 480 vezes 0,75, galerinha. Isso daqui dá igual a 360 gramas. Pronto, eu encontrei a massa do soluto, M1, certo? Só que eu encontrei a massa do soluto, ele quer a massa do solvente. Então, para encontrar a massa do solvente, certo? É só vocês pega a massa da solução, certo? Que é o todo, 480, menos a massa do soluto, que é 360. Então, massa do solvente dá igual 480 menos 360, isso aqui dá igual a 120 gramas. Pronto, galerinha, encontrei aqui a massa do soluto e a massa solvente, ou seja, a massa soluto 360 com a massa solvente 120, 360 com mais 120 é justamente a massa da solução, que é 480 gramas, certo? Vamos aqui para a quarta questão. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, certo? H3COH. Qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre? Bom, galera, nessa primeira, segunda e a terceira questão que a gente respondeu, a gente trabalhava sobre o título em massa, tá certo? Nessa quarta questão, a gente vai trabalhar com o título em volume, tá bom? Porque ele deu aqui em volume. É a mesma coisa, tá? Só que em vez de vocês usarem massa, vocês vão trabalhar com volume, tá bom? Então vamos aqui, ó. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético,
certo? Qual é o título em volume? Então, ele quer o título em volume, certo? E a porcentagem em volume. Título em volume, porcentagem em volume, certo? Aqui. Em volume de 55 ml de ácido acético. Então, esse 55 ml é o volume do soluto. 55 ml. Presente em 1 litro de vinagre. Então, o volume da solução seria o que? 1 litro. Só que atento uma coisa, galerinha, ó, o volume aqui o volume do soluto ele deu em ml, mililitros, e o volume da solução está em litros. Então eu tenho que transformar esse volume aqui em litros para mililitros, certo? Então é só multiplicar por 1000. Transformar litro para mililitros, multiplicam por 1000. Então 1 litro vezes 1000 está igual a 1000 mililitros. 1000 mililitros. Ó, vocês estão vendo que agora está tudo na mesma unidade, ó. Beleza? Feito isso aqui, ó, vocês vão usar a fórmula da do título em volume. Título em volume dá igual a mesma fórmula da massa do título em massa, tá? Seria volume do soluto sobre volume do soluto mais volume solvente. Título em volume dá igual. Quanto é o volume do soluto? 55. Dividido pelo volume da solução, V1 mais V2, que dá igual ao que? 1000. Título em volume dá igual a 55 dividido por 1000, galerinha, dá 0,055, tá? Pronto, encontrei o título em volume. Aí ele quer o título em massa, ó. Título em massa. É só vocês pegar o 0,055 que vocês encontraram, certo? E multiplicar pelo todo, pelo 100%. Pronto. Feito isso, ó, encontro a porcentagem em volume, ó, 0,055 vezes 100%, isso corresponde a 5,5%. Bom, galerinha, tá aqui, ó, quarta questão respondida, tá bom? Vamos para a quinta e última. Diz o seguinte: o etanol ele possui concentração em volume por volume de 93,3%, tá? Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros desse álcool, tá bom? Então, ele diz o seguinte, que esse etanol ele possui uma concentração em volume por volume de 93,3%. Etanol tem uma concentração de 93,3%, tá? Se esse etanol tem uma concentração de 93,3%, o restante para inteirar os 100% vai ter que ser água, tá? Então a água seria correspondente a quanto? A água seria correspondente a quanto? É só você pegar o 100%, que é o todo, certo? 100% que é o todo, menos a porcentagem do etanol, 93,3%. 100% menos 93,3%, isso corresponde a 6,7% correspondente à água, tá certo? 6,7% é água, beleza? Por exemplo, no litro de álcool, tem algum litro de uísque que é 38%, isso quer dizer o quê? Que 38% é álcool e os 62% no caso seria água, tá certo? Água e outros ingredientes que eles usam, tá bom? Feito isso aqui, ó, o que ele quer? Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros desse álcool, tá bom? Ele quer em mililitros, ele deu o volume de 10 litros, certo? 10 litros para transformar para mililitro é só você multiplicar por 1000, tá certo? Então, 10 vezes 1000 dá 10.000 ml, 10.000 mililitros. Então, 10.000 mililitros, certo? Isso aqui corresponde ao todo, ao 100%, certo? 100%. Ele quer saber, ó, calcule o volume em mililitros de água.
existente em 10 litros ou 10 mil mililitros desse álcool, beleza? Então, se 10 mil ml corresponde a 100%, quantos ml de água vai caber corresponderá a 6,7%, que é o que nós encontramos, que ele deu aqui, ó, 6,7%. Pronto, feito isso, olha, é só vocês usar mil pelos extremos, vocês encontram a resposta. 100 vezes x dá o quê? 100x igual a 10 mil vezes 6,7%. Isso daqui, 10 mil vezes 6,7%, já até fiz o cálculo para não perder tempo, tá? Dá 67 mil. 67 mil. X dá igual a 67 mil. 67 mil dividido por 100. Corta esse zero com esse com esse. Então, a porcentagem, ou o mililitro de água correspondente a 6,7%, corresponde a 670, certo? 670 ml de água, tá certo? Pronto, galerinha. As questões estão todas respondidas. E qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu privado a respeito dessas questões que eu respondi aqui, tá bom?